finalidade da encarnação dos espíritos? Evolução infinita em busca de toda a sabedoria existente universal. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Todo ser que existe é encarnado. Muitos em realidades mais sutis, em outros em realidades mais densas. Nenhum ser fica sem algum corpo, alguma forma, alguma essência. Toda a essência materializa alguma presença, mesmo que seja invisível. Para que serve, então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Aqueles que seguem o caminho do amor são seres que passarão pelas mesmas experiências que aqueles seres que muitas vezes se julgam punidos ou vítimas. Aqueles que estão no caminho do bem também passarão por aquelas experiências. Essas experiências são experiências onde o ser em consciência individualizada é testado de acordo com a sua forma de agir. O que é alma? Alma é aonde fica encrasulada a essência da centelha que assume o corpo. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Centelha divina. As almas e os espíritos são uma e a mesma coisa? São uma, mas no todo diferente. Qual a diferença, assim, entre alma e espírito? Alma é aquela forma de manifestação através de uma encarnação que o ser vai obter. Espírito é a essência da vida que está através dos elementos da natureza no corpo encarnado. Ou seja, uma essência precisa de um espírito para ter a forma do corpo humano. Este espírito precisa ter forma para que viva neste corpo. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Existe a centelha divina, que é a mais profunda, e existe a consciência do Criador que experiencia através do corpo. E qual a natureza destas outras... como é que eu posso colocar? Qual a natureza da essência e do... Me fugiu. Da alma ou da centelha? Da centelha. Você quer saber essência e centelha? Não, qual a natureza? Além da alma e do corpo, que nós já sabemos, qual é a natureza dos outros dois elementos que foi falado. A natureza da centelha e da força divina da luz é a existência do todo da criação em tudo que existe no universal total. Não somente o universo onde os humanos estão, mas nos outros universos de outros humanos. Outras raças, outras espécies, assim na totalidade da criação. A alma é independente do princípio vital? A alma, ela se funde ao princípio vital para que viva através deste corpo. Sem alma não há vitalidade no corpo. Sem o princípio vital não há a centelha, a essência vívida no corpo físico. O corpo pode existir sem a alma? O corpo se torna vazio quando a alma não existe, mas a essência está presente através da formulação biológica
na consistência e no agrupamento de elementos que consistem o corpo físico. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em 2 corpos diferentes? O mesmo espírito pode estar simultaneamente em todos os corpos infinitamente. Nessa mesma dimensão ou em dimensões diferentes? Na mesma dimensão e em dimensões diferentes. O que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? Pensar que precisam se conhecer mais, se aprofundar mais e se sentir mais. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, assim definiram a alma: uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Porque no livro se fala em outra definição para a alma. No universo, onde existe a harmonia absoluta, se cria os espíritos que são de pura luz e que já são aperfeiçoados diante do Criador e iniciam a sua cavalgada, as suas experiências em mundos onde os seres não conhecem essa profundidade da luz, do amor e da sabedoria. Então esses seres vêm da força da criação em perfeição para trazer a filosofia, os estudos, a forma de aprendizado para todos os seres que querem assim estudar. Por isso que há sempre os conflitos, porque um está no estado de consciência e outro está em outro estado de consciência. Então, por conta do estado de consciência, não que seja diferente, mas explicam-se de formas diferentes. Explicações de frequências diferentes para que seja recebida por frequências diferentes. Muitos podem entender o que eu falo, outros não entender nada. O que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, presidindo cada uma as diferentes funções do corpo? Esses são os pontos de luz que vocês chamam na Terra de chakras. Essas forças são vórtices emanantes de luzes pelas células. Cada parte do seu organismo contém esta manifestação de luz que ilumina suas células. Quando uma destas engrenagens não está consciente do seu estado de ser, em algum momento ela se desequilibra e se desalinha. Neste momento o corpo adoece. Há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Nada de certo. A alma é interna e a alma irradia de dentro para fora. O que dizer da teoria segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período de vida, se tornando consciente de si mesma no estágio de amadurecimento do ser espiritual que ali habita? Mas a alma vai se completando em cada fase da vida? A alma vai acordando de acordo com o despertar da consciência de cada ser. Ela vem completa, nós que a descobrimos. Isso, vocês que se descobrem. Por que os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Já foi explicado. Que se deve entender por alma do mundo? É o ser livre, eternamente livre, que é ligado não somente a todos os seres que vivem nesta terra, mas também todas as formas de vidas existentes deste globo.
filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade. A ciência psicológica não compreende a totalidade do sentimento, aonde o próprio sentimento não é desta terra. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? A alma não tem padrões, programações, nem limitações alguma. A alma apenas flui como o divino, assim escolhendo por vontade própria o seu caminho. O que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? A alma representa aqui a vida no corpo físico, e assim a humanidade consegue compreender. Ela fica localizada em alguma parte do corpo ou é o corpo inteiro? Alguns seres se localizam mais a maior força no cardíaco. Esses são os crísticos. Os seres mais angelicais são destinados com maior potência no frontal, no cérebro. Agora, a totalidade do corpo em alma é manifestada por todo o ser. No caso, quando é no cardíaco, é a conexão direta com Cristo. Exato. Por que os anatomistas... Completa? Você está fazendo junto? E quando a maior potência é na mente, é com quem? Anjos, arcanjos? Exato. Viu como você já sabe? Porque os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são frequentemente levados ao materialismo? Porque o ser humano aqui ainda não consegue ver além da própria matéria. Tem que ter uma explicação lógica, senão não tem explicação. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Libertadores. Quando o ser humano Tesla, aqui na Terra, descobriu o poder da energia molecular, ele foi condenado por libertar a humanidade daquela ciência antiga e que entraria na nova fusão da humanidade. Então se tornou perigoso a ele por poder ter a força de libertar a humanidade da manipulação. Nós temos pessoas também que têm acesso a essas tecnologias que podem estar a fazer o mal e se tornar perigoso. Sempre quando vocês têm a oportunidade de escolher um caminho, sempre vocês poderão escolher o caminho moral ou o caminho egoísta.